Na vida cometemos muitos erros, boa parte deles por falta de sabedoria, maturidade e experiência. Fala galera, muito boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Que alegria poder compartilhar aqui mais um vídeo com vocês e de alguma forma contribuir com a sua vida. Quero agradecer você desde já por assistir esse conteúdo. Conto com a sua colaboração, com a sua interação. Curta, comente, compartilhe o vídeo e ajude esse canal a alcançar cada vez mais e mais pessoas. Hoje nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre coisas que eu gostaria de ter aprendido mais cedo, no momento da minha conversão. Como eu disse na introdução do vídeo, todos nós cometemos muitos erros e boa parte desses erros é por causa da nossa falta de experiência, maturidade, sabedoria. E na nossa vida cristã não é diferente. Cometemos alguns erros que, ao meu ver, hoje, olhando para trás, são totalmente evitáveis, né? A primeira coisa que eu gostaria de aprender na minha conversão é investir o primeiro amor na base, na vida devocional. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus e temos uma experiência de transformação, quase sempre a primeira energia é voltada para compartilhar isso com outras pessoas, anunciar o Evangelho, e isso é bom. Isso é uma tarefa de todo cristão e precisa sim, de fato, ser realizada. Mas eu também pegaria essa energia, essa paixão do primeiro amor para cavar fundo a minha vida devocional, a vida de oração, a prática do jejum, leitura bíblica, para criar raízes profundas na devoção a Deus. Conforme a gente vai se tornando mais maduro e experiente, e a vida também vai mudando. Quando eu cheguei no Evangelho, eu tinha 14 anos de idade. Você começa a ter outras responsabilidades, como trabalho, família, casamento, filho e tudo mais. E se você não tiver o hábito bem estabelecido da sua vida devocional, é muito provável que você terá grandes dificuldades e problemas na sua fé, na sua devoção. Então eu investiria todo o meu primeiro amor em cavar raízes profundas na minha devoção a Deus. A segunda coisa que eu gostaria de aprender na minha conversão é estude teologia. Há um livro do Dr. R.C. Sproul, saudosa memória, cujo título é Somos Todos Teólogos. E com esse título, obviamente, ele não está querendo dizer que todo cristão tem que ter um curso de teologia, mas que todo cristão, em certa medida, ele é sim um teólogo e ele precisa sim ter conhecimento das doutrinas básicas, fundamentais. Às vezes a gente fica mais habilitado a modelos de igreja do que na verdade Deus. Eu me via muito assim no começo da minha caminhada cristã. Sabia tudo sobre o modelo no qual a minha igreja trabalhava. Sabia tudo sobre estratégias do modelo a qual a minha igreja atuava, mas sabia pouco sobre as doutrinas centrais e fundamentais do Evangelho. Então, estudar teologia é fundamental, é conhecer mais de Deus, conhecer mais da sua palavra. Essa história de que a letra mata e o espírito vivifica é um erro de interpretação grotesco, porque é justamente através da palavra de Deus que a chama do Espírito Santo é genuinamente acesa no nosso coração. Então, estude teologia, nunca pare de aprender. E um ponto importante, um comentário e até um testemunho que eu deixaria aqui é: ao estudar teologia, conserve o seu coração humilde. Não entre em discussões banais, tolas, por causa de assuntos teológicos, principalmente se esses assuntos forem a ver com assuntos secundários, não pontos fundamentais da fé. Eu confesso que eu cometi esse erro ao começar a estudar teologia, já um pouco mais tarde. A gente começa a ter aquele espírito da jaula, né? O animal que está na jaula e é solto. Então a gente quer discutir com todo mundo e nesse processo a gente acaba criando inimizades, a gente acaba ferindo pessoas. E eu diria isso a você: estude sim teologia, continue sempre aprendendo, cresça
no conhecimento do Senhor, da sua palavra, mas ao mesmo tempo conserve a amizade, porque todo ensino deve ser compartilhado com doçura e com sabedoria. Terceira coisa que eu gostaria de aprender é que vocação é mais do que atividades ministeriais. Na nossa conversão, a gente muito apaixonado, quer servir no ministério, a gente quer fazer a obra de Deus e a gente começa a separar as coisas e achar que algumas atividades são mais santas do que outras, ou glorificam mais a Deus do que outras. E a gente não consegue mais ver a vida para a glória de Deus, como os reformadores muito bem ensinaram e defenderam. A gente acha que vocação é só o pastor, o evangelista, o ministro de louvor, e esquecemos que tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus e o seu trabalho, a sua profissão, a sua área de formação pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Então, enquanto você cresce no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, enquanto você serve ao Senhor Jesus, enquanto você participa da igreja, não deixe de trabalhar, não deixe de estudar, empreender. Isso evita também muitas frustrações, desânimo, questionamentos futuros, porque eu já vi muita gente frustrada porque abandonou a vida por causa da igreja e depois, acabou passando uma frustração e depois para voltar foi uma situação muito difícil porque não construiu uma carreira, não estudou, não fez absolutamente nada. Então, entenda uma coisa, se Deus quiser que você trabalhe para Ele, Ele fará com que tudo coopere para isso. Você não precisa provocar, você não precisa forçar nada. Então, amplie a sua mentalidade a respeito do que é uma genuína vocação, trabalhe, estude. E se há no seu coração também uma chama pelo ministério, entenda que Deus fará o que for necessário para colocar você nessa posição. Você não precisa forçar ou provocar isso. Quarta coisa que eu gostaria de aprender já desde cedo, talvez um pouquinho complementando o segundo ponto, é desenvolva a sua humildade. E aqui eu estou falando sobre não ser orgulhoso, sobre confessar os seus pecados, sobre expor as suas fragilidades, obviamente, buscando auxílio e discipulado de quem de fato pode te ajudar, de quem de fato tem experiência e maturidade para poder exercer esse papel na sua vida. Eu percebo que às vezes nós podemos cometer dois erros. O primeiro é abrir a nossa vida para todos e nos expondo assim de maneira indevida e desnecessária. E o segundo erro é desenvolver o orgulho e nunca demonstrar fraqueza, fragilidade, nunca procurar ajuda, não confessar pecados e erros. Isso atrasa demais a nossa vida espiritual. Então, às vezes, nós falhamos e não amadurecemos, não crescemos, porque andamos sozinhos demais. E a caminhada cristã não é uma caminhada isolada. Nós precisamos da comunhão, do auxílio de Deus e também dos nossos irmãos. Em quinto e último lugar, eu diria a você, olhe e siga somente a Jesus Cristo. Você deve depender de Cristo. Você não pode servir a homens. Você não pode deixar que homens frustrem a sua fé. Você não pode permitir ser também manipulado por ninguém que é contrário aos ensinos de Cristo. Lembre-se que o teu Senhor é Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da sua fé. Infelizmente, há gente que serve mais o líder, o pastor ou a instituição a qual ele congrega do que ao Senhor de fato. Há pessoas que olham para as circunstâncias e para aqueles que estão ao seu redor e quando acontece alguma coisa, abandonam a fé. Se você deseja caminhar a sua vida cristã e chegar ao destino final, mantenha os seus olhos fixos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu espero que esse vídeo possa abençoar o seu coração de alguma maneira e que a minha experiência e aquilo que eu aprendi com o tempo possa de alguma forma servir para o seu crescimento em Deus. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.